Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite, todo mundo. Excelente trabalho. Eu vou deixar vocês descansarem. O teclado também pode descansar. A Mísia deu muito trabalho para você. Então, eu estou te liberando. E daqui a pouquinho, a gente chama todo mundo de volta, tá bom? Você está bem, querido? Amém. Estamos começando esse evento maravilhoso que nasceu no coração de Deus. Amém? E eu tenho certeza que você já foi grandemente abençoado, caso você esteve aqui no primeiro horário com Mísia. É sempre muito difícil pegar a palavra depois de Mísia, o que falar depois que ela fala, né? Mas eu estou aqui na dependência do Espírito Santo e eu acredito, né, que nós vamos ter um tempo maravilhoso na palavra de Deus. Amém, queridos? Queria expressar minha honra, minha gratidão a pastor Edilson, pastor Dinho, como a gente gosta carinhosamente de chamá-lo, a Mísia, toda a diretoria da igreja. Eu tenho estado aqui por quase já 3 semanas dando aula no Rema e foi um tempo maravilhoso. Não estou nem querendo ir embora, né? Mas preciso ir. Pastor Bud dizia, você não pode voltar se não for embora, irmã. Então tem que ir embora para poder voltar, amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu acredito, sabe, que o ministério com crianças, né, o ministério da igreja, né, a igreja de crianças, nunca foi tão essencial e tão importante como nos dias que nós estamos vivendo hoje. Quantos podem concordar comigo? Amém? Eu sei que você entende que existe um ataque sistemático, um ataque coordenado e inclusive proposital mesmo das trevas, né? Um ataque satânico, né, contra as nossas crianças, né, contra a nossa futura geração. Eu sei que eles já fazem parte da igreja hoje, mas essas crianças um dia vão se tornar homens, mulheres, e tudo que o diabo quer é impedir o destino delas, é impedir e frustrar o plano de Deus para a vida de cada uma delas. Mas eu creio também que da mesma forma que Satanás tem levantado tantas coisas contra as crianças, Deus também tem levantado um povo. Amém? Eu espero que você entenda que nessa onda, né, do que o diabo tem tentado fazer com as nossas crianças, Deus, por outro lado, também tem alcançado muitas crianças. Amém? E eu acredito, né, que nós somos essa ferramenta. A igreja é a ferramenta em que Deus vai contar e poder usar para alcançar ainda mais crianças, amém? Foi inclusive profetizado a respeito das crianças, e essa profecia do irmão Kenneth Copeland, talvez, dependendo aqui do momento, a gente pode até ler para você no final deste culto, mas eu creio que Deus está nos despertando cada vez mais para essa área. E talvez você pense, puxa, mas é um evento, né, chamado Impulso, e é um evento, né, para quem lida com crianças no departamento infantil, é um evento, né, que os pastores vão estar envolvidos. Então, assim, eu não preciso muito de estar envolvido nisso, mas sabe, se você tem irmão, se você tem sobrinho, né, você pode pensar, eu sou solteiro, então eu também não preciso me preocupar porque eu não tenho filhos. Talvez você tenha sobrinhos, amém? E como Mísia pregou tão bem aqui na parte do primeiro culto, não é? Todos nós estamos engajados a ser uma referência de Deus, amém? A ser um ponto de contato divino, para mostrar a essas crianças dessa geração que Jesus tem um plano profundo, que Jesus tem algo extraordinário na vida de cada uma delas, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 1. Diz assim, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança, diga comigo, uma criança. Amém. Colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, diga comigo, como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, diga comigo, criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 5. E quem receber uma criança, diga comigo, uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, diga comigo, pequeninos,
que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Amém? Então, nós sabemos, né, que Jesus ele usa esta criança para dizer, olha, o reino de Deus é composto, é formado como criança, né, como esta criança, não é? Nós sabemos que, lógico, Jesus ele estava nos dando uma lição a respeito de como a criança é inocente, de como ela é tão fácil de esquecer, como ela é tão fácil de perdoar, não é? Nós também devemos ser assim. Mas eu quero que você veja no versículo 5, Jesus disse, quem receber a uma criança, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então Jesus não estava só falando ali a respeito, né, de nós termos essa capacidade que uma criança tem, mas da forma como nós lidamos com a criança. Ele disse, se você receber a uma criança, não é, como esta daqui, você está também me recebendo. E sabe, queridos, nós como igreja, por muito tempo, nós paramos, né, de tentar influenciar talvez a nossa próxima geração por causa, né, talvez de até falta de conhecimento, por talvez comodismo. Mas sabe, Deus ele está nos levantando há uns tempos atrás, desde alguns tempos atrás, para que a igreja cresça para aquele nível que Deus quer, para influenciar diretamente as crianças, amém? Nós sabemos, queridos, como fundamentos, eu sei que esse é o tema do impulso, fundamentos, amém? Fundamento. E o fundamento, querido, é que Deus instituiu a família. Amém? A família é a base da sociedade. E assim como vai bem a família, vai bem uma sociedade. E o contrário também é verdade. Se a família vai mal, a sociedade também vai mal. E eu quero te dizer, existem, sabe, ataques do diabo contra a família. Você se lembra lá em Deuteronômio 6? No versículo 6, a gente não vai abrir, mas você pode ler depois. O Senhor instruindo o povo de Israel e dizendo para ele, olha, você vai inculcar a palavra no seu filho. Você vai falar da palavra para o seu filho sentado à mesa. Você vai falar da palavra para o seu filho andando com ele. Quando ele acordar, quando levantar. Ou seja, Deus estava propondo ali, queridos, uma paternidade presente. Amém? De pais e mães que iriam, sabe, fazer parte da vida do seu filho. Iria inculcar a palavra de Deus na vida dele. E essa palavra inculcar, não é? Significa de você assim, rachar o crânio e colocar dentro. E sabe, nós precisamos assumir essa veracidade, não é? Essa tenacidade, a melhor palavra. Essa tenacidade na forma como nós instruímos as crianças, da forma como nós tratamos as crianças, porque existe uma responsabilidade sobre esta geração, de mentorear ou de, sabe, fazer com que essas crianças cresçam no caminho do Senhor. E os fundamentos foram abalados, porque pais e mães hoje levam ou deixam seus filhos nas escolas e acham que é o professor que tem que educar, que é o professor que tem que ensinar. E não me leve a mal, ele está lá, ele precisa ensinar as matérias para o seu filho, mas diante de Deus a responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa de instruirmos a criança no caminho que ela deve andar. A maior referência ou a maior influência que o seu filho tem, queridos, precisa ser da sua vida. E não de um professor, talvez com uma ideologia totalmente contrária ao que a palavra de Deus diz. Amém? Então, Deus nunca esteve nos planos de Deus, falando de fundamento aqui, nunca esteve nos planos de Deus da escola educar o seu filho. Do Estado educar e ensinar o seu filho. Essa responsabilidade, queridos, Deus deu aos pais de você fazer. E veja, é de forma sistemática. É de você falar com ele sentado, de você falar com ele andando. Não é quando sentar à mesa, o papo da mesa não é cada um no seu smartphone. Não é cada um falando ou vendo no Instagram aquilo que lhe apraz. À mesa sentados, vamos falar
falar da palavra. Sabe que são princípios, fundamentos que o diabo tem roubado, que o diabo tem minado, não é? E pessoas estão dentro de casa, sendo criadas dentro de um mesmo ambiente, mas ao mesmo tempo tão distante uma das outras. E sabe, abra comigo por favor a sua Bíblia, lá em Salmos 82, 3. Salmos 82, 3 diz assim: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado. A versão linguagem de hoje diz assim: defendam o pobre e o órfão. E você pode dizer, não, mas o meu filho não é órfão. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe uma geração de filhos que são órfãos. Tem pai dentro de casa, tem mãe dentro de casa, mas estão órfãos porque estão sendo criados de qualquer forma, não estão sendo alinhados com a palavra de Deus. Então você espera que quando você deixa o seu filho aqui na igreja, não é? Uma vez por semana que talvez a pessoa venha, que a tia do departamento infantil vai educar, vai inculcar a palavra. Queridos, é só um trabalho importante que é feito, né, no DI, na igreja de criança, que é extremamente importante, mas isso é só um acréscimo daquilo que você como pai e mãe faz em casa. Amém? Então nós estamos vivendo ou tendo uma geração de crianças que tem pais em casa, mães em casa, mas é uma geração órfã. Por quê? Porque não está presente da forma como a Bíblia diz que devemos estar para acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. E sabe, Deus, Ele levantou a igreja para um tempo como este. Existe uma graça da parte de Deus para pessoas que trabalham no ministério com crianças, para que nesse tempo que nós estamos vivendo, diante de ataques tão fulminantes que o diabo tem promovido, você que trabalha diretamente com crianças, você que faz parte da liderança de crianças, tem uma graça de Deus para a tua vida, para alcançar crianças, queridos, que são órfãs. Talvez é a mãe ou o pai dele que entrega ele lá para você na sua salinha, mas ela é órfã porque não tem um pai presente para ensinar e inculcar a palavra da forma como Deus ordena. Talvez seja uma criança órfã porque ela é deixada a seu bel prazer, e a Bíblia diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Ela não tem condições, né, de definir e decidir a respeito da própria vida. E Deus constituiu pais, Deus constituiu mães, justamente para o quê? Educar, colocar a criança no caminho certo. Mas existe uma geração de crianças que tem pais e mães em casa, mas é uma geração órfã. E para essas crianças, Deus está nos levantando como igreja e dizendo: defenda os órfãos. E como é que nós vamos defender os órfãos, queridos? Apontando essas crianças. Veja, Jesus disse: olha, quem recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe. Eu quero te dizer, tia e tio da igreja infantil, da igreja de criança, quando você recebe aquela criança naquela salinha, você está recebendo o próprio Jesus. Amém? Você deve zelar por aquela criança, você deve ministrar o amor de Deus para aquela criança, porque talvez essa criança tenha a única atenção na semana toda venha de você. Aleluia! Quantos aqui, queridos, na sua fase de criança não foi inspirado por um educador? Não foi inspirado, não é, por alguém que era uma autoridade dentro de sala de aula? Amém? Nós temos o poder de moldar as crianças, queridos, da nossa geração, para que elas sirvam a Deus, para que elas tenham fome e sede de Deus. Amém? Eu comecei falando dos ataques que o diabo tem feito contra a família, contra as crianças, mas eu não quero que com isso você ache e desista que não tem jeito. Sim, né? O mundo jaz no maligno, mas Jesus disse: ei, tende bom ânimo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ei, fique empolgado. Aleluia, porque eu venci o mundo, Jesus disse. Queridos, nós podemos vencer essa guerra.
Amém? Você olha os noticiários, por aí você vê tanta coisa, tanta desgraça. Não é? Crianças sendo expostas a tanta coisa errada. E você pode até pensar, puxa, não tem jeito. Mas eu quero te dizer, com a igreja tem jeito. Existe uma graça e uma unção dentro de você, por cima de você, sobre você, para operar maravilhas nesse tempo com crianças, querido. E mais do que nunca, crianças estão abertas para receber da parte de Deus. Amém? Nossas crianças, como eu falei, elas estão sob ataque, mas entenda, nós temos o dever, nós temos o mandato da parte de Deus de defender o órfão. Amém? E eu não quero que você pense o órfão aqui só alguém que não tem pai e não tem mãe, que já é algo muito drástico. Mas são pais e mães que muitas vezes estão presentes, mas não fazem o seu trabalho. Mas você pode influenciar a vida de uma criança. Amém? Você pode apontar para essa criança o direcionamento certo. Você pode, com a palavra de Deus que você tem recebido, com a unção e a graça específica da parte de Deus, para lidar com crianças lá na sua salinha, de você ministrar o amor de Cristo para a vida dela, de você trazer aconselhamentos que talvez naquela semana vai salvar a semana daquela criança. Aleluia. Se a criança, quando nós a recebemos, Jesus disse, se receber em meu nome, está recebendo a mim. Queridos, nós precisamos saber lidar melhor com as crianças. Nós precisamos, não evitá-las, não colocá-las em segundo plano. Amém? Mas nós precisamos entender que temos um poder em nós para mudar o destino de crianças. Aquilo que o diabo tem planejado para destruir destinos e gerações futuras, Deus quer apontar para essas crianças e manifestar o poder e a glória dele. Amém? Aleluia. Mais de 30 mil crianças sofrem abuso sexual. E eu estou falando aqui, desse abuso sexual que é praticado em crianças, cerca de 30 mil crianças com menos de 10 anos de idade. As autoridades chamam isso de crime subnotificado. Significa que a criança que é violada, ela não vai sozinha para a delegacia dizer, olha, eu fui violada, eu fui violentada, eu fui estuprada. Então, a média do que eles dizem é muito maior do que isso. Mas a criança, ela não vai sozinha para a delegacia reportar um abuso. Geralmente é o pai ou a mãe, o responsável, que chega até uma delegacia com esse tipo de notificação. Amém? 30 mil crianças por ano. E isso é um número, segundo o que eles dizem, os especialistas, isso é muito pequeno. Considerado que muitos dos pais, às vezes até sabem do abuso, mas não fazem nada. Até percebem o abuso, mas fazem de conta que não vê. Queridos, essa geração não pode permanecer assim. Amém? Se você conhece uma família, você percebe que uma criança está em risco, cabe a você como cidadão. É seu direito, é seu dever de cidadão, querido, defender a vítima vulnerável. Amém. Nós não podemos nos calar diante de abusos que são feitos. Nós não podemos nos calar diante de coisas que nós percebemos que alguma coisa está errada e nós deixamos uma vítima vulnerável nas mãos de um agressor. E sabe o que acontece? Por que esses crimes são subnotificados? Porque a grande maioria, o predador faz parte do convívio da criança. Muitas vezes é o pai, muitas vezes é a mãe. Muitas vezes é o padrasto ou a madrasta. E amados, nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós precisamos nos levantar com indignação. Porque a Bíblia nos manda defender o órfão. A Bíblia nos manda, atentarmos para essas pessoas que estão em posições vulneráveis. Olha só o que diz lá em Provérbios capítulo 26. Versículo 23, diz assim, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Você nunca sabe
Quem tem um coração mau por dentro, mas tem uma fala, uns lábios, né? Falam tão bem, né? Mostra tudo certinho. Olha o que diz, versículo 25. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Geralmente pessoas, sabe, que atacam como pedófilos, atacam crianças inocentes, são pessoas que você nunca esperaria. Pessoas acima de qualquer suspeita. E sabe, muitas vezes, queridos, isso acontece com crianças, não é? Muitas vezes dentro da própria casa dela. Porque pais e mães estão ausentes. Ausentes não só porque precisam sair e trabalhar, mas porque quando tem um tempo, e pode ter um tempo de qualidade com essa criança, coloca ela na frente da internet porque é mais fácil, coloca ela na frente da televisão porque é mais fácil, e você não sabe que tipo de coisa ela está consumindo, como Mísia tão bem disse no primeiro culto. Amém? Queridos, desenhos animados. Estamos falando de desenho, cartoon. Amém? Hoje em dia não dá para confiar mais na censura ou no tipo de censura que a televisão indica para o seu filho. Você precisa sentar e assistir com ele. E muitas vezes, queridos, desligue a televisão, crie relacionamento com o seu filho, crie momentos, sabe, gere memórias saudáveis para o seu filho, com o seu filho e com a sua filha. São coisas que vão forjar nele e nela confiança, figura de paternidade. Amém? A autoridade de Deus na família, sabe, reflete a autoridade de Deus sobre a vida da pessoa. E muitas vezes essa autoridade, ela é desmoralizada. Nós estamos vivendo em uma geração em que a paternidade nunca foi tão massacrada, nunca foi tão atacada. Por quê? Porque Deus é pai. Então, quando se ataca a imagem paterna numa família, está atacando a imagem do próprio Deus. E sabe o que acontece com uma criança que não é criada dentro de um contexto de entender sobre paternidade e de não entender a figura de autoridade? Vai ser uma criança que vai crescer e vai ter problemas com autoridades. Amém? Agora, muitas vezes o governo vai dizer para você que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Fique com a palavra, querido. Amém? Fique com a palavra, porque se você não disciplinar o seu filho no tempo que é devido, o Estado vai disciplinar. Se você não educa o seu filho agora, o Estado mais tarde vai tentar educar. E eles não vão educar da forma certa. Então, nós precisamos compreender, queridos, que as crianças muitas vezes estão dentro de um sistema, não é? De agressão. E nós como cidadãos e também como igreja, nós não podemos fechar os olhos a agressões, fechar os olhos a coisas que podem estar acontecendo com crianças. Sabe, existem mães que defendem os seus companheiros, ao invés de defender uma criança estuprada. Existem, sabe, maridos, não é, que preferem defender as suas companheiras do que se posicionar pelos seus filhos. E queridos, isso não é correto. E nós como igreja não podemos olhar essas coisas que estão acontecendo e nos acostumar com elas. Nós precisamos gerar uma certa indignação, porque eu quero te dizer, querido, Deus está indignado. Amém? Olha o que diz em Joel capítulo 3. Porque eu quero te mostrar na palavra, além de crianças sofrerem abuso infantil, abuso sexual infantil, muitas delas sofrem exploração sexual, que são duas coisas diferentes. Amém? Lá em Joel 3:3, só para você entender, a exploração sexual infantil, muitas vezes ela é feita quando se tem, ou o pai ou o responsável se ganha algo em retorno. Eu vou deixar você tocar o meu filho, mas me dê um saco de cimento.
Eu vou deixar você tocar minha filha, mas me dê um prato de comida. E queridos, eu não estou aqui colocando nada em mérito, ok? Porque eu sei que a pobreza é algo triste, a fome é algo triste, mas nós precisamos orar para que Deus coloque, sabe, no coração das pessoas um senso de justiça e um senso, sabe, de moralidade da parte de Deus, que ela vai se levantar e não vai deixar, porque está à beira da fome ou porque está à beira da pobreza, pessoas atacarem as suas crianças. E elas fazem isso muitas vezes ao bel prazer. Eu fui ministrar na penitenciária em Campina Grande, e lá estava uma mulher que deixava o seu companheiro tocar no seu filho. Depois passou algum tempo, ela terminou com aquela pessoa e começou a desenvolver relacionamento pela internet com um homem. E ele pediu uma vez: faça relação com seu filho e deixa eu assistir. E queridos, essa mulher fez isso. Você entende que uma pessoa que faz um ato desse contra o seu próprio filho ou contra a sua própria filha é uma pessoa que precisa de ajuda, mas ela também precisa ser paralisada, querido. Ela precisa de Jesus, com certeza, mas essa criança também precisa de ajuda. Ela precisa ser tirada das garras desse opressor, dessa opressora.